Engraçado, né? Porque eu escrevo coisas muito pesadas, mas eu não lido bem com isso, assim. Talvez seja por isso que eu escreva, né? Eu não aceito muito a morte, não. Olá, humano! Bem-vindo a mais um Newsológico. Estamos falando aqui diretamente do Plugado Studios e você sabe que aqui no Newsológico a gente cria o bicho solto. Então, por favor, aquilo que eu sempre falo, você vai fazer isso agora, tá? Se inscreve, se torne membro, ativa o sininho e durante o nosso papo aqui, compartilhe. Bom, o papo de hoje não vai ser sobre dublagem, sobre humor, sobre escolinha, Chico Anísio. Hoje nós vamos falar sobre sangue, vísceras, corpos carbonizados. Porque temos aqui a grande Paula Feb, Olá! escritora. Prazer enorme ter você aqui. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado Muito por ter obrigada. vindo. Não, obrigada pelo convite. Ah, imagina, um prazer. feliz. Bom, eu conheci a Paula, gente, num projeto que eu posso dizer que em 50 anos de carreira foi um dos projetos mais incríveis que eu participei. Que é uma audiosérie chamada Maldição Urbana, que eu tive a honra de dirigir e de protagonizar, que é uma série em 10 capítulos que fala sobre lendas urbanas. A loura do banheiro, a mulher de branco, aquela coisa toda. E é muito legal você colocar um fone em casa, no escuro, e você ouvir, imaginar tudo aquilo, né? Com aquelas vozes de dublagem maravilhosas. E olha, eu vou te falar uma coisa, dá medo. Dá muito medo. Ela escreveu junto com Kenny Lopes e foi muito bacana, né? Foi muito legal, né, Nossa, Niso? foi uma experiência incrível, viu? O resultado ficou... Foi. Eu às vezes ouço um episódio De vez em ou quando eu outro ouço de também. novo, sabe? Porque eu acho que foi muito diferente do que estava sendo feito também, né? Essa coisa de terror com ficção, podcast, foi inovador para a época, eu acho, né? Foi bem legal. E eu adorei trabalhar com você, né? Ah, obrigado, foi um prazer também. Eu adorei, foi ótimo. Gente, Foi. o Niso chegava lá, ele sentava, ele gravava numa tacada só, era Sim. isso. Olha, vou Incrível. confessar uma coisa pra você. Muitas vezes sem ler antes, viu? Olha só. Gente, é muita experiência, é dom, é tudo junto. Foi incrível. Não, e assim, eu sempre fui muito fã do que a gente chamava de radioteatro, né? Ah, Que sim. é o audiodrama, que é a audiosérie, a radionovela, né? Eu sempre reclamei muito, pô, que pena que acabou, que estava completamente acabado, né? Pois é. Isso era uma coisa de época, era uma coisa dos anos 50, Pois é. 60. Então aí chegou a TV, acabou com a brincadeira dos audiodramas, né? E aí o podcast meio que Exatamente. trouxe isso de volta, Retomou né? e tem grandes produções agora, Tem, né? tem. E você sabe que eu fiz locução também, né? E eu trabalhei no rádio e eu adorava. A rádio Era é muito uma coisa mágico, que né? eu amava, eu amava fazer. Eu tinha um programa na Brasil 2000, olha isso, não falei em lugar nenhum isso. Trabalhei na Brasil 2000, que era uma emissora de rock. Aqui eu tinha um programa e eu fazia. Nossa, amava fazer. Rádio ainda é o meio de comunicação mais rápido, né? É Sim. mais que a internet, Sim, né? sim. Agora mudou, né? A TV, depois da chegada da TV, virou uma coisa mais de serviço, música, esporte, jornalismo e tal. Humor de mesa, né? E é mais funcional, eu acho, né? Sim. Para quando a pessoa tá, de repente, num carro, num transporte. Música. e Apesar de podcast ser tão ouvido, quer dizer, mais ouvido talvez, né? tal. Podcast é rádio, né? hoje. Podcast é Não deixa rádio de total. ser, né? Assim como a TV migrou para a internet, você vê os streams aí, tem material exclusivo, né? Feito para streaming, o rádio, ainda mais nessa modalidade, né? Que é o drama e tal. E outras também, né? Entrevista, foi pro podcast, o que, graças a Deus, né? Ainda bem. Que maravilha. E Ainda como é bem. que foi? Foi sua ideia do Maldição? Como é que surgiu isso? Uma audição, bom, eu já apresentava o Teorias de Quinta, né, que era um original Spotify, pela Pod 360. Que foi quem produziu... Que foi quem produziu uma audição. E a gente sempre tinha ideias de novos podcasts que a gente podia fazer, né? E aí eu não tenho certeza se foi o Lobão ou se foi o Kenny que veio com a ideia. Mas aí, quando a ideia chegou, eu falei, gente, eu quero escrever. Eu quero escrever, porque eu já escrevia terror, né, há muitos anos e tal. Eu falei, gente, eu preciso participar desse projeto, eu quero escrever. Eles falaram, não, claro.
E aí a Que gente bom. começou a fazer junto. Eu trabalho muito bem com o Kenny, ele também era roteirista Ele é do ótimo. Teorias de Quinta. E a gente sempre trabalhou muito bem junto. Gente então, boa ele, né? gente boa, cara. Gente Ele é boa. muito legal. Muito, muito. Muito legal. E, nossa, eu gosto muito dele. E aí a gente decidiu fazer e como a gente tem essa interação, acho que as coisas foram fluindo, né? Ah, que bom. Então, olha só, tá em todas as plataformas, tá aqui no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer, Amazon, todas, né? Maldição Urbana, gente. Maldição Urbana. Agora, eu vou te deixar uma sugestão aqui. Diga. Que tal você fazer agora Maldição da Selva e pegar as lendas brasileiras, Nossa, adoraria. né? Saci Pererê, Eu Boitatá, adoraria, né? sabia? Não sei se tem 10 para fazer 10 capítulos, né? Olha, Mas deve é possível ter, que sim, né? deve Pesquisando ter. você vai achar, né? E inclusive a gente podia fazer tanta coisa também de lendas orientais, tem Sim, tantas, sim, né? Então, sim. assim, eu acho que poderia mundo ser algo árabe, que... né? Sim, tem muitas e são muito interessantes, né? São. E muito assustadoras, né? Aham. Teve um conto que eu escrevi, por exemplo, que inclui a Hania, né? Que é uma lenda japonesa. E a história dela, assim, a mulher que, de repente, por conta dos ciúmes, ela se torna um monstro. E aí tem tudo que ela passou, na verdade, que foi uma mulher extremamente abusada para chegar nisso, né? Então, assim, é muito legal, é muito legal. Eu gosto muito da coisa das lendas, sabe? Uhum. Em espanhol também tem, né? No México, né? Tem Sim. coisas bem interessantes. É infindável, né? Você para pra pensar. Infindável, Né? Acho que a gente podia pensar alguma coisa, hein, nisso. Pois é, pô. Tá, Vamos. lançada a ideia aqui. Tá né? lançada a ideia. Você sempre curtiu terror? Sempre? Como é que você começou a falar, vou escrever terror? Você sabe que eu não sabia que eu ia escrever terror. Eu sabia que eu queria escrever. Aham. Minha mãe foi minha professora de redação no colégio. E se eu for puxar, assim, lembrar da minha infância, eu escrevia peças de teatro para os coleguinhas fazerem, sabe, assim. Então, escrever sempre foi a minha maneira de me comunicar com o mundo. Aham. Só que, com o tempo, eu fui percebendo que o que eu escrevia tinha esse lado um pouco mais pesado, né? Tinha um viés um pouco mais pesado. E eu nem sabia direito o que era isso. Não sabia o que era um gênero literário, sabe? Sim, sim. Uma Era coisa assim. meio que instintiva, né? Eu era muito nova também. Então, a gente não tem tanto essa visão. A gente tem a visão dos livros que a gente tem que ler na escola, né? Que a gente é obrigado a ler na escola. Né? Exato. E aí, mas também tinha, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu tive que ler. Eu fiz no teatro. Eu fui o Brás Cubas no teatro. Então, eu lembro disso. Foi. Eu lembro. Mas olha, para uma criança adolescente ler um livro desse, Então. é complicado, né? Porque é uma literatura bem difícil, né? Porque o Machado, ele, né? Ainda mais nesse caso que tinha lá o Quincas Borba, que era um filósofo. Exato. É bem hermético, E como assim, foi né? fazer? Foi maravilhoso, bem diferente. É. E posso dizer que foi um dos melhores trabalhos Que que eu fiz incrível. como protagonista sério também, né? Estou mais acostumado Sim. a fazer novela, a fazer comédia, né? E pegar um personagem desse denso, né? Foi bem interessante entrar nesse mundo. Machado de Assis, meu Deus, como é que ele escreveu esse livro sem Google, né? Pensa um pouco. Inacreditável, Inacreditável, né? Naquela época era um folhetim, né? É. Isso era ele botar toda semana era um capítulo num jornal, É. depois eles compilaram tudo e fizeram um livro. Né? É incrível. E se a gente for pensar na época do modernismo também, né? Depois, um pouco mais pra frente, o Ele foi Oswald um de Andrade precursor, né? ali. Era diferente, né? A forma de se escrever. Mas né? o Oswald tinha alguma coisa meio irônica, sarcástica, Tinha. que eu acho bastante... que puxa pro horror às vezes também, como a Pagu também. Sim, Né? sim. Então é muito interessante. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quem escreve, de alguma maneira, sempre se conecta com esse lado um pouco mais profundo, que pode ser um pouco mais obscuro também. Uhum. Né? E eu não sabia que era terror o que eu estava fazendo. Tem gente que até hoje não considera o que eu faço terror. Algumas pessoas dizem que é ficção transgressiva. Olha, nunca ouvi falar nisso. Pois é, que seria essa literatura um pouco mais fragmentada, assustadora, de linguagens rápidas, assim, que fala mais do bizarro, dessa coisa estranha, né? Então, seria tudo isso.
E aí, quem me categorizou como terror foram os leitores, foram os blogueiros, porque eu comecei a perceber que as pessoas que consumiam o que eu fazia eram essas pessoas que gostavam de ler esse tipo de coisa. E aí começaram a me chamar de terror. Aí eu falei, E a então tá. internet, nesse ponto, é muito boa, né? Porque ela te dá assim, um feedback quase imediato, né? Imediato. E você fica realmente sabendo o que as pessoas estão querendo, qual é o seu público e tal, né? Exato. E foi... E é um público que acolhe muito. E é um público muito fiel, né? Então, assim, a partir do momento que eles gostam do que você faz, eles sempre consomem o que você faz, assim. E aí você começa a vender também, não só pelo livro, por cada livro, ou por cada projeto que você faz, mas porque você é você. Entendi. E porque eles acreditam que a gente sempre tem algo novo a dizer, né? O que é um desafio. Entendi. Eu sempre gostei demais de terror, desde moleque. É. Aqueles filmes do Drácula, Sim. dos anos 60, com nunca mais esqueço, é Drácula, o Príncipe das Trevas, com Christopher Lee, que na minha opinião foi o melhor Drácula do cinema. É muito bom mesmo. E era bem feito, assim, até os efeitos, né? Você pra vê época hoje, você então, vê hoje, é bom ainda, né? É. E é muito fascinante, né? Também fiquei muito fã do Stephen King. Nossa, Stephen King é demais, porque aquele humor psicológico, tem o sobrenatural, Sim. né? Mas é uma coisa que você é colocado de uma forma que poderia ser real, né? Sim, porque eu acho que também tem essa questão do que é a alegoria, né? De ser uma fantasia, o terror ser a fantasia dos nossos monstros reais. Todos nós temos, né? Então eu acho que também existe essa maneira de falar sobre o terror, mas hoje em dia eu acho que o terror nacional ele vem mudando porque ele saiu um pouco do sobrenatural e ele foi mais para o que chamam, e eu não gosto desse termo, tem muita gente que não gosta, que é o novo horror. Que seria esse terror um pouco mais psicológico, um pouco mais profundo, que tem questões sociais também envolvidas ali na narrativa, né? Só que assim, quando a gente fala novo horror, parece que a gente está falando que o outro horror então não era profundo. Né? Quando, na verdade, a gente tem várias categorias, a gente tem vários subgêneros, então não necessariamente o que é gore pode ser só gore, e o que é terror psicológico sempre foi terror psicológico. Né? Então, você vê o próprio Drácula, por exemplo, é cheio de simbologias, sim. Né? Que, ok, tem a coisa do terror mesmo, do vampiro e tal, mas você vê a coisa do sugar, né? Tem todo esse lance, né? Você leu o livrão do Drácula? Eu li. Sensacional. É engraçado que ele começa meio lento, né? Mas ele demora um pouco a pegar, né? Mas na hora que o negócio engrena... Eu acho que todo livro um pouco mais antigo, quando a gente vai ler hoje, porque a gente está acostumado com essa linguagem muito rápida hoje, eu acho que talvez as pessoas tenham um pouco mais de problema para ler essa linguagem mais rebuscada e mais antiga. Sim. Né? Porque antigamente era outro ritmo, né? Tudo, né? Tudo. As pessoas não tinham TV, não tinham internet. Né? Hoje em dia é tudo com pressa, né? Você quer que as coisas sejam resolvidas rápido, né? Imagina ficar ouvindo áudio em 2 ali. Eu não consigo. Exatamente. Eu não consigo, eu fico no 1 mesmo. Deixa eu ouvir meu amigo falar como ele fala. O próprio Twitter, onde você tem uma quantidade limitada de caracteres para você se expressar, né? Você sabe que Twitter eu nunca consegui lidar bem com o Twitter. O Twitter eu tenho uma conta ali que tá parada. A minha também tá, ela quase não existe, porque eu tenho uma rede no Instagram, né, que eu fico bastante, mas eu acho que o Instagram dá mais espaço pra gente se explicar mais, falar mais, né? Ele é mais trabalhado, assim. Com Agora, certeza. Twitter, muitas vezes ele é uma rede de ódio. Eu vejo uma muito rede tóxico. de ódio. É muito tóxico. Tóxico pra caramba, e você tem que escrever tudo muito rápido, se não for uma thread, né? Se você não quiser fazer uma thread, você tem que escrever muito rápido e rezar para as pessoas entenderem o que você está querendo dizer, né? Sim, eu não gosto. Mas suas influências, assim, quando você falou, o meu negócio é terror, vou por esse viés. Quem é que você curtia ler? Qual era o seu... Olha, eu gosto muito do Chuck Palahniuk, que escreveu O Clube da Luta, que não é necessariamente terror, mas é essa coisa... É bizarro, né? É bizarro, é bizarro. Uhum. Eu gosto muito do Lars von Trier.
que é um cineasta, mas também vai por essa linha do bizarro, do estranho. Gosto do David Lynch, gosto do Tarantino. E agora, de escrita, eu acho que o Machado de Assis sempre foi alguém que eu olhava e que eu lia, que eu gostava muito. O modernismo, principalmente o Oswald de Andrade, quando ele fez Serafim Ponte Grande, o jeito que ele escreve, a ironia, o sarcasmo ali que ele coloca na literatura, eu acho incrível. Anne Rice. Anne Rice. Eu gosto muito da Anne Rice. Entrevista com o Vampiro, né? E tem um livro que chama Fábrica de Vespas, que é do Iain Banks, que ele é em primeira pessoa e ele é muito perturbador. Sei. Então, esse foi um livro importante para mim. E aí, claro, também eu não posso deixar de citar Poe. Edgar Allan Poe, né? Nossa, isso é demais. Kafka. Nossa, sensacional. Porque eu nunca fui muito nisso do terror pelo terror. Do terror sem que tivesse uma profundidade psicológica, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acredito que eu tenha várias influências, mas eu não sei o quanto o que eu li me influenciou. Eu acho que eu sou muito mais influenciada pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, pelo que eu acho pela minha interpretação do bizarro das coisas. Uhum. Eu acho que isso acaba me inspirando muito mais. Lógico que o que a gente assiste, o que a gente consome, o que a gente lê, tem um peso grande. Mas eu acho que não é o que me faz colocar no papel alguma coisa que eu tenha percebido. Eu acho que é simplesmente uma vontade de colocar para fora alguma coisa que eu vi do mundo, sabe? E que talvez eu não tenha aceitado, que talvez eu tenha achado estranho, talvez eu ache que tenha que ser diferente. E eu acho que é isso que me inspira a escrever. E o ser humano é bizarro, né? Muito. O ser humano é muito bizarro. Muito. Né? Ainda mais se a gente for falar daquilo que ele esconde, né? Porque tem aquilo que a gente mostra para a sociedade, aquilo que a gente quer ser, mas o que me interessa é aquilo que ele faz sozinho, sem que ninguém saiba. E todo mundo tem um segredinho, né? Todo mundo tem algo bizarro, né? Tem algo estranho, algo que quer esconder. Então, assim, o que me inspira muito é isso que acontece no silêncio do outro. É isso que acontece quando a pessoa tá lá sem deixar que o outro faça parte. Uhum. Né? Então, isso é incrível, o inconsciente. Sim. Né? O ser humano é muito complexo. Aquilo que a gente nem sabe, que a gente mesmo pensa. Aquilo que escapa. Né? E isso é fascinante. Dá um medinho, né? Dá um medo. Agora, você estava falando da Anne Rice, uma coisa que eu observei em entrevista com o Vampiro, quando eu estava lendo o livro, na hora que chega ali mais ou menos no meio, que tem aquele negócio do teatro de vampiros e tal, Sim. o livro ele tem uma barriga ali, né? Ele fica um pouco lento. E eu observei que no filme é a mesma coisa. Mesma coisa. Quando entra ali naquela parte... Que tem o Antônio Bandeiras ali, né? Exatamente. Ele tem uma... Né? O roteiro não conseguiu consertar, vamos dizer isso. Mas né? Eu acho que talvez seja o momento em que as coisas começam... Eu acho que o Lestat, ele começa a perceber que tem algo estranho acontecendo ali. Uhum. Então as coisas não são mais do jeito que ele gostaria que fossem, porque antes ele tem muito controle e depois ele vai perdendo o controle, né? Então eu acho que talvez esse momento seja o momento em que ele percebe que as coisas não estão do jeito que ele queria, então tem o descompasso, sabe? Talvez por isso tanto o livro quanto o roteiro sejam assim, tenham esse momento de estranheza mesmo. Ainda mais no caso de um vampiro, deve ser horrível, né? Ser vampiro, porque a gente reclama, a vida é muito curta e tal, né? E realmente é. Ai, eu ia adorar, eu acho. Mas imagina você viver 300, 400 anos, né? Mas será que é ruim? Não é simplesmente algo que a gente conhece? A gente vive. Exatamente. Não, ia ser a coisa mais normal do mundo. Então, né? 400 anos, beleza. Mas imagina as mudanças que esse cara justamente cai aí, né? O quanto ele não deve ter precisado se adaptar
para, né, viver a modernidade, a forma do ser humano pensar e o progresso, essa coisa toda, né? E o quanto a gente entende as mudanças, né? Porque e quanto a gente se adapta às mudanças também. Isso talvez fosse o maior desafio de um vampiro, né? Conseguir se adaptar às mudanças, porque a gente mesmo, né? Eu acho que é interessante pensar nesse viés também da figura do vampiro, né? Não só como alguém que consome e que quer do outro tudo para si, mas também alguém que precisa lidar com cada etapa da vida, do tempo, como se fosse algo novo, né? E na verdade, né? São muitas mudanças, ainda mais a gente, né? Esse tempo. Naquela época, acho que se mudava mais lentamente, né? Pelo próprio progresso, tecnologia, essa coisa toda, né? Mas essa é a questão, é ele ser no meio de todos, porque ninguém pode descobrir que ele é um vampiro, ele ser adaptável àquilo. Que eu acho que, bom, se eu já tenho problema com algumas coisas... Todo mundo eu tem. já Quem tenho não problema tem, né? com o Twitter, gente. Eu não sei mexer em Twitter. Quem não tem problema, gente? Né? Imagina, né? É difícil, às vezes, de se atualizar. Não é fácil, não. E a figura do vampiro, essa coisa que foi criada, né? Vamos dizer assim. Não sei realmente se existiu vampiro, não duvido nada, mas né, essa coisa do sugar o sangue, do alho, e dele não poder ter contato com a luz do dia, e da estaca, né? A forma como você mata o vampiro, e a água benta, a cruz, né? São muitas simbologias. É muito interessante, né? Inclusive uma simbologia erótica aí, né? Sim, a forte, questão, né? Muito forte. Sim. Muito forte. A questão da mordida, a estaca, né? E tudo mais. É curioso dizer isso. A minha mãe, ela fez mestrado em vampiro. Eu ia perguntar em vampirismo? Em vampiro. E ela estudou o vampiro como produto de consumo. Antes da época do Crepúsculo lá, né? Então foi muito interessante, assim, ver que ela ia, por exemplo, ela teve que ir a algumas raves góticas em que tinham pessoas que se diziam, né, vampiros ali e tal, e eles viviam aquilo, né? Era uma coisa doida, assim, ela contava o jeito que as coisas aconteciam ali, e ela passou por muita coisa pesada quando ela estava escrevendo esse mestrado. O orientador dela teve um problema, bateu o carro, ficou em coma. Foi uma coisa assim. Que horror! Tudo começou a dar errado. E aí, quando ela finalmente entregou isso, a gente falou, nossa, que bom! Que bom que acabou. E essas pessoas que se dizem vampiras e que vivem, né, não pega sol e tal, elas não chupam sangue, né? Eu espero que não, né? Qual é o lance ali? Eu espero que não. Mas eu acho que tem gente que faz isso. Que consome sangue. Tem inclusive gente que faz isso dentro do BDSM. Não duvido. Tem. Não duvido mesmo. É uma coisa assim que as pessoas realmente, elas... eu não sei, é querer consumir o máximo do outro, né? Uma coisa... Porque o BDSM não é sexo, né? BDSM é poder. Né? É domínio, é você dominar, ter o domínio sobre aquela pessoa, né? Totalmente. Inclusive, muita gente acha que a prática tem a ver com sexo e tem muita gente, às vezes, pode evoluir para sexo e às vezes não, né? E eu tô até falando sobre isso porque o meu próximo livro, o que vai ser lançado também pela Dark Side, ele fala sobre BDSM no sentido de até onde você vai para lidar com o seu desejo. Sim. Né, para conseguir suprir o seu desejo. E aí são pessoas que se autodestroem nessa tentativa de suprir o desejo. Entendi. Então, tá tudo aí nesse caminho. Aí tem um limite da dor também. Tem todo um lance ali, né? As palavras de segurança. Sim, eu pesquisei, cara. Imagino, pô. E ainda bem que tem gente que faz isso que a gente não precisa fazer, né? Ainda bem que tem gente para suprir isso, né? Ainda bem, gente. Tem pra Vai tudo, lá. né? Tem. É muito louco. Tem pra... Quantos livros você já escreveu? Tem. Eu escrevi 7. Olha, é uma quantidade boa, hein? Que falam sempre sobre, de alguma maneira, né? Sobre perversão, psicose,
E tem um deles que é a visão de uma vítima quando ela é sequestrada. Né? E tudo que ela passa durante o sequestro. Sempre temas muito leves, né, Niso? sempre tratando com leveza das coisas. E qual é o seu preferido? Que você fala, essa aqui é minha obra-prima até então? Olha, meu preferido é o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai. Que, esse aqui, né? Inclusive, tá aqui. Que ele saiu pela Dark Side em 2021. E eu tenho muito carinho por esse livro, porque ele realmente... A ideia dele começou exatamente por conta do luto que eu sofri pela morte do meu pai, né? Que eu passei pela morte do meu pai. Só que ele é uma ficção. Eu comecei escrevendo sobre o luto, aí eu falei, cara, eu não quero ficar só nisso. Então eu vou escrever sobre uma pessoa que não teve uma boa relação com o pai, que passou por uma transformação, porque na verdade a protagonista ela é uma psicótica. Então ela tem um surto psicótico depois da morte do pai e ela começa a se vingar. É como se ela se vingasse de tudo que ela passou. Com o pai? Com ele, em outras pessoas, né? Sim. Então ela começa a fazer coisas terríveis assim. E eu também achei importante escrever um livro em que um trauma não fosse superado. Porque eu sempre vejo as pessoas falando sobre trauma, quando a gente, né, vê as coisas que têm a ver com isso. É sempre como se a pessoa, além de tudo, além dela ter que superar, eles sempre serão superados e eles tornam a pessoa mais forte. Mas ninguém fala sobre aquilo que não é. Tem trauma que não supera. Né? Exato. Se isso é uma necessidade do ser humano de querer mostrar que talvez esteja acima. Que tá bem, tá daquilo, acima. Né? Tem coisa que não... Ainda mais quando você passa por coisas muito traumáticas, né? Muito pesadas, né? Também. E acontece demais, né? Então eu achei interessante, assim, fazer uma protagonista também que tivesse essa dualidade. Porque em um momento você se compadece. Sim. E em outro momento você fala, mas... Quem é essa pessoa? Ela foi longe, né? Demais, sabe? E o ser humano ele é ilimitado, né? Né? Ele vai por caminhos assim... Inclusive, nada é mais assustador do que a realidade, né? Demais. Demais. E você vê pela história, né? Você vê antigamente, por exemplo, na época das grandes conquistas, né? Os vikings e tal, essas séries que a gente vê, é brutal demais, né? Brutal. O ser humano ele é violento. Brutal. Eu acho que a história fez, né? Porque antigamente você conquistava tudo na porrada, era espada na goela, não tinha conversa. Se não tem até hoje, né? Você vê guerra até hoje. Como assim? Não dá para sentar e levar um papo, né? Então, isso é um instinto violento do ser humano, né? E o Freud fala disso no Totem e Tabu, né? Que ele fala que, na verdade, o ser humano ele tem esse desejo intrínseco de destruir o outro. É instintivo, né? É instintivo. Assim como o sexo, a violência. Que louco, né? E não é à toa que esses temas fazem tanto sucesso, né? Lógico, porque exatamente eu acho que é como se fosse o segredo de um encontrando o segredo do outro, né? É aquilo que não necessariamente você pode significar, não, você pode expor para a sociedade, mas você ainda pensa, você ainda não necessariamente vive aquilo, mas você pensa. Sim. Então você quer achar alguma obra em que aquilo seja realizado. Né? É uma forma que você tem também de sublimar, vamos dizer assim. Né? Totalmente. Porque quem nunca teve vontade de matar alguém? Né? Aliás, eu acho que devia ter uma lei assim, que tipo assim, você durante a vida você teria o direito de matar uma pessoa. Sem você ser processado e ser preso. Você tem erro primário. Né? Direito. Não, aliás, duas. A primeira você levava uma advertência, né? Advertência. E no segundo tava liberado, né? Porque quem não tem... Às vezes eu tô parado assim no metrô, por exemplo, esperando o metrô, aí tem uma pessoa assim na minha frente que eu não conheço, eu não sei nada daquela pessoa. Não dá vontade de se empurrar ela assim? Por nada, não fez nada, eu não conheço aquela pessoa. Tem gente que né? a gente... Não, tem gente que faz isso. Não, né? mas eu tenho uma coisa assim tem gente que a gente olha
com certeza as pessoas têm isso comigo também, Sim, tem isso com a gente sim. também. Mas de olhar e falar, cara, eu gosto dessa pessoa, de graça. E aí tem o ódio também de falar, eu odeio essa pessoa. Ela porque nunca te fez nada, você não sabe nem o nome dela, né? Eu não sei, mas eu não suporto esse ser humano. É assim. É assim. Vem cá, você escreveu roteiro também? Escrevi roteiro. Eu escrevi... Acho que o primeiro roteiro que eu escrevi foi... Cara, eu era monitora de roteiro do Cidade dos Homens. Eu tinha... Olha só. 19 anos. E foi a primeira vez... Eu Como trabalhei assim? com um roteirista, né? O que faz uma monitora de roteiro? Então, eu trabalhava com o roteirista do Cidade dos Homens. E aí, os roteiros passavam pela gente, né, e tal. Eu trabalhei com o Educine também, nessa época. Então, os roteiros meio que passam pela gente. A gente vê, a gente altera alguma coisa ali. Mas é uma coisa... Quem faz o trabalho de fato é o roteirista, né? Então, é como se eu fosse uma aprendiz ali, de alguma maneira. Sim. Então, foi o primeiro contato que eu tive, assim, com uma obra audiovisual. É diferente, né? Escrever roteiro, né? É muito diferente. Né? Porque, principalmente eu que escrevo muito sobre o psicológico, né, das personagens, é um desafio colocar isso na ação. E tem que ser muito sintetizado, né? O livro você pode elaborar muito mais. Exato. Né? Você pode. O roteiro ele tem que ser papum ali, né? Tem que ser. E aí também depois, alguns anos depois, eu escrevi um roteiro de um filme que chama Sete Pecadoras, com o Fê Sanches, que é um diretor que é maravilhoso. Ele fez alguns filmes também e ele ganhou Cannes com o comercial. E aí eu escrevi com ele e a gente fez o curta como se fosse um curta que é uma cena desse longa, que ainda tá para ser filmado. E esse filme, esse curta, ele chama 5 Estrelas, vocês podem procurar no YouTube. E nisso foi uma surpresa, assim, porque ele foi lançado em 2021, se eu não me engano. E ele foi finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ele foi... a gente ganhou o Prêmio Ibero-Americano de Cinema. Assim, ele começou a ganhar vários prêmios. Ele fez parte da seleção do Festival de Cinema de Los Angeles. Assim, a coisa começou a crescer. A gente falou, nossa, que incrível, né? Um filme de terror e tão longe assim. Um filme de terror brasileiro e longe desse jeito. É engraçado que o brasileiro ele demorou o cinema, o audiovisual, a incorporar o terror, né? Porque a gente sempre imagina terror, aqueles grandes efeitos, aquelas coisas todas, e não precisa, na verdade, né? Você muito pelo contrário, quanto menos você mostrar, melhor. E demorou, né? O brasileiro demorou eu acho a entrar nesse viés, né? Eu acho que demorou para o brasileiro entender que ele podia sofrer. Se permitir gostar de ter um contato com um lado mais pesado. Sim. Porque a gente tem essa coisa de ser um povo sempre alegre, sempre, né? Ai, país tropical e não sei o quê, e samba. Carnaval e aquela coisa toda. A gente é visto dessa forma, né? Então a gente fala, não, aqui tem muito sofrimento. O brasileiro sabe que ele é um povo sofrido. Demais. Mas demais. lá fora é como se a gente negasse isso. Sim. Né? E ao mesmo tempo isso é contraditório porque há um tempo atrás só se fazia filme assim, não é que só, mas muito filme sobre muita miséria, né? Esses filmes assim com muito sofrimento no sertão e tal, né? E de repente eu acho que o audiovisual, o cinema brasileiro deu um boom assim com obras incríveis, né? E a qualidade também das produções, acho que cresceu muito, né? Porque eu me lembro quando eu era assim adolescente, os filmes brasileiros eram muito ruins assim. Tecnicamente, fotografia era ruim, era lento, tinha sempre um ritmo lento, o som era muito ruim, sabe? Com atuações, nós temos atores maravilhosos aqui, mas ficava tudo, acho que, muito aquém. E a gente comparando com Hollywood, que é a grande referência que a gente tem, né? Sim. Mas eu acho que agora o cinema, ele deu uma, né? Deu eu acho também. uma expandida, assim. Deu até uma
igualada, né? Com o Sim. que é o cinema lá fora. Sim, tá pau a pau né? Com as grandes Principalmente- produções. E eu acho até videoclipe, por exemplo. O videoclipe nacional começou a ficar... Nossa, é outra coisa, né? Assim, as Tá produções nível meio. E eu são... acho que no mundo todo, né? Você vê hoje, tem grandes filmes coreanos, sérvios, Sim, né? Esses filmes lá dos países sim, nórdicos, né? Sim. Tem produções. E a Netflix talvez tenha ajudado a difundir isso, né? Eu acho que Também. sim. O streaming foi muito bom, né? Muito bom. Para o mercado em bom. geral, né? Ficava tudo muito sintetizado ali em duas emissoras e tal. E Acho agora que... a gente consegue ver coisas com facilidade, coisas do mundo inteiro, Exatamente. né? Mas eu acho que o brasileiro, assim, talvez a gente tivesse uma permissão de viver o terror real nas telas. Mas talvez a gente não se permitisse imaginar um horror que não fosse aquele do dia a dia, né? Sim. Que não fosse aquele das favelas, né? Enfim. Do sertão, Do sertão, árido, né? Aquela miséria. esse toda. sofrimento. É como se esse sofrimento pudesse ser uma pauta, mas qualquer tipo de outro sofrimento não, né? Você teve livro seu adaptado por outra pessoa para cinema? Ou pra... Eu tive um conto pela Larissa Anzoateg. Ela é uma cineasta, só que isso foi há muitos anos, assim, por volta de 10 anos atrás, por aí. E o Heitor Dália comprou os direitos do Vantagens, né, desse livro, Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, e também comprou os direitos do meu próximo livro. Olha só. Né? Então, assim, ainda não está sendo feito. A gente sabe que o audiovisual no Brasil demora. Sim. Mas tá na produtora. E é isso, a gente tem conversado, né? E eu também trabalhei como roteirista com ele, inclusive em 2020, para um documentário que falava sobre BDSM, fetiche e tal. E o livro até saiu daí. Ah, que legal. Me passa depois aí o contato que eu quero mandar meu demo de vídeo, meu currículo lá. Passo. Né? É perto daqui, sabia? Tá cedo. Ah, tudo aqui, tudo de cinema. É perto daqui. Tudo de cinema é aqui nessa né? área, né? Agora, deve ser um pouco difícil, né? Porque quando outra pessoa adapta, acho que tem você tem que ter um pouco de desapego, né? Você que escreveu a obra original, porque assim, não tem como vai pegar um livro desse e fazer tudo que está aqui vai dar um filme de 5 horas, né? Sim. Então muita coisa vai ter que ser cortada, e aí vem talvez atores ou ambientações que você imaginava de uma forma, porque o livro tem essa coisa fascinante, como tem a audiosérie também, Sim. que é você imaginar, né? Não tem efeito especial que ganhe da sua imaginação, né? Exato, eu sempre falo isso. Né? Então você vai ver ali, mas esse ator tá fazendo, pô, mas eu imaginava tão diferente e tal. Né? Mas você sabe que eu não tenho essa coisa de ser muito purista em relação ao que eu escrevo, assim, de querer que a pessoa seja literal ali no que o livro foi. Eu vejo o livro como um ponto de partida. Uhum. E aí o que quiserem fazer com ele, o jeito que interpretarem, aí é de cada um, né? Porque cada um tem uma visão e eu acho que é uma boa troca o fato de alguém querer pegar algo que eu escrevi e transformar. Eu acho bonito. E como é uma coisa artística, vai mudar coisas, né? Isso aí não tem jeito. A gente sempre fala assim, eu preferi o livro. Lógico que você vai preferir o livro. Como eu falei, não tem como, né? Não tem como. E cada pessoa pensou uma coisa, Exatamente. Né? Cada um tem o seu personagem, o Iluminado, por exemplo, que é um filmaço do Stanley Kubrick, né? Com o Jack Nicholson. Nossa, é um... E o Stephen King odeia, né? Odeia porque ele escreveu um negócio de uma forma e o cara vai, né? Exato. Ele reclamou muito, por exemplo, falou não queria que fosse o Jack Nicholson, porque o Jack Nicholson tinha acabado de fazer O Estranho no Ninho, onde ele fazia um doente mental, doido, um louco, se passa num hospício. E o Jack Torrance, que é o personagem principal, não tinha nada de louco, era um cara extremamente classe média, normal, uma pessoa extremamente normal, e que vai enlouquecendo ali com aqueles fantasmas daquele... até me arrepio, cara. Nossa, esse livro dava muito medo de ler. Né? Então botaram uma figura, ele não é um louco. Muito pelo contrário. Né? Ele tem todo um processo ali que ele vai enlouquecendo, né, diante das coisas que acontecem, sobrenaturais ali. Você olha pro Jack Nicholson, você já fala, né? Não, ele já tem cara de maluco, né? Doido. Né? Na verdade, ele é, né? Você sabe
Gente, eu preciso contar isso. Eu encontrei o Jack Nicholson numa fila Jura? de um McDonald's em Nova Jersey. Você tá falando sério? Tô falando sério. Nossa Senhora. Tô falando sério. Não Eu é uma morava coisa que lá. Não é uma coisa que aconteça todo dia, né? Quando eu morava lá, e eu sabia que ele tinha nascido naquela cidade. Sei. E aí eu sei que eu fui. Tava eu e uma amiga minha alemã, a gente tava assim na fila, eu olhei e falei. Sabe quando você olha e você não acredita? Eu falo, não é possível. Porque são pessoas tão intocáveis, né? Não, imagina, não é Vamos dizer possível. assim, Ele não né? vai estar na fila do McDonald's e tal. Falei, amiga, quem é? Te lembra alguém? Ela, é o Jack Nicholson, é o Jack Nicholson. Meu Deus! Mas eu não tive coragem de falar com ele. Ah, que bobagem. Eu não tive coragem. Ele é uma figuraça. Não tive. Ele é uma figuraça. Tem muito cara de maluco, né? Tem. Tem. Mas eu gosto da figura dele para tem um tipo esse muito filme. Para esse filme eu acho bom também. E o Stephen King também não gosta do fato de ter sido o gelo ali, né? A coisa da parte final, enquanto no livro é o calor. Exatamente. No livro, o final, porque a profissão dele, o cargo dele é cuidar da caldeira, né? Enquanto tá fora de temporada, né? E aí, como ele pira, a caldeira vai e no final explode tudo, né? E a mulher e o filho conseguem escapar naquele snow, naquele carro de neve, né? Então mudaram bem o final, né? Ele morre ali no acho que por isso que ele não congelado, não né? curtiu também. Bom, ele disse que ele não curtiu. E tinha também uma coisa que não tem no filme, que eram aqueles bichos que se faz com planta, né? Aquela escultura que você vê muito na Disney, né? Sim. E esses bichos tomam vida, né? Uhum. Tem todo um lance ali. Mas é aquela coisa, tem que cortar coisa, não tem jeito, pô. Tem, gente. Vai ter quantas horas o filme? Né? O personagem que eu amo nesse filme é o cozinheiro. Sim. Que é o Sim. O cara morre com uma machadada na cabeça. Essas coisas são maravilhosas. Como a gente é mórbido, a gente gosta disso. Né? As coisas são maravilhosas. Tem o Terrifier, que é um gore, assim, de um palhaço que sai matando todo mundo. É um filme, assim, a menor profundidade, sabe? Só que são tão grotescas as mortes, assim, que agora já vai ter o Terrifier 3, que é um filme de Natal. Eu tô louca pra ver deve isso. Ser um Papai Noel, né? Tem a diferença do filme de terror para o filme de massacre, né? Por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica. Aquilo não é metrô, aquilo não é terror. Né? Aquilo ali é uma matança desenfreada. Né? Então, o Terrifier é isso, assim. Quer dizer, é terror, né? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, mas é engraçado. Porque é meio gratuito, né? Não é pra dar medo, né? Ninguém vai ter medo com aquilo. É só... É assustador no sentido do grotesco. Você fala, nossa... Não, e graficamente, né? Jogos Mortais também, né? O primeiro, ele é... Nossa, eu acho ótimo. Mas depois também em alguns deles, vai perdendo um pouco. Vai diluindo. Da morte pela morte. O Chuck, o brinquedo assassino, o primeiro é maravilhoso, pô. Muito pela novidade também, né? Sim, Depois ele vai indo num caminho que você tem que inventar, né? Você tem que variar, né? E começa a entrar por um caminho ali, vira uma coisa meio... Não, total. Meio gratuitão, né? Total. Mas você gosta de terror gratuito, assim? Olha, mais ou menos, viu? Mais ou menos. Eu prefiro realmente o que tem Mas tem coisa muito interessante. Eu acho que tem. Para pensar o brinquedo assassino, o Chuck, o primeiro, é muito interessante, na temática toda, né? É um cara lá um assassino que, né, coloca o espírito dele lá naquele boneco e tal. Né? E tem toda uma simbologia do garotinho, e é bem interessante. Agora, no final, nesses já tem o quê? Deve ter uns 10, né? Nossa, tem muitos. Né? No final ele já é meio que um robô, né? Ele já virou meio que um. É verdade. Você sabe que eu gosto muito do A Hora do Pesadelo. Cara, você imagina. Fred Krueger. Você imagina você não poder dormir? Você não pode dormir, senão você morre. É assustador. É assustador. E tem esse negócio, né? Eu, como psicanalista, tenho esse negócio do inconsciente, dele tomar conta dos seus sonhos. Nossa, eu acho incrível. É bem simbólico, é bem... Mas você estudou roteiro lá em Nova York?
Eu estudei roteiro. Deve ter sido uma bela experiência, né? Foi sim. Eu sempre fui fascinada pelo cinema, né? Eu gostava muito do cinema, assim, eu falava, não, cara, eu quero trabalhar com isso, assim, e sempre fui fascinada pela escrita, sempre foi roteiro, assim, o meu foco. Mas eu acabei me desencantando um pouco com o cinema e focando mais nos livros quando eu percebi que para escrever roteiro eu não tinha tanta liberdade narrativa quanto eu teria no livro. Sei. Ah, com certeza. O Então, livro você pode fazer o que você pirar quiser. muito mais. Você pode, Então, né? e aí eu percebi, falei, nossa, cara, eu gosto de escrever roteiro, mas escrever livro é outra coisa, assim. É mesmo porque o roteiro você vai ter limitações técnicas, né? E até para fazer, né? Demora mais, é menos solitário o trabalho. Claro que para você colocar um livro na rua, para ele vender, é uma coisa de um trabalho de muita gente também, né? Você escreve, mas tem o revisor, tem o diagramador, tem a editora, tem muita gente trabalhando para fazer um livro acontecer. Mas você escreve sozinho, é um trabalho completamente solitário. Exatamente. Agora, no cinema, você precisa de muita coisa dando certo para que aquilo aconteça, para que aquele produto aconteça, né? É assim. Imagina que em Nova York você tenha trabalhado, né? O que você fez lá? Eu fui como au pair, porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso. O que é isso? Então, Desculpe minha ignorância. babá. Eu trabalhei como babá para poder estudar. Isso deve ter sido realmente uma experiência terrorífica, né? Olha, eu não quis ter filho depois, então, então realmente foi assustador. E, cara, eu fui babá de 2 famílias e na primeira tinha 4 crianças. Escadinha, assim, então foi um trabalho árduo. E eu fui também, Niso, garçonete de velório. Garçonete de velório. Trabalhei como garçonete de velório. Eu não sabia que existia isso. Existia. É bem específico, né? Só que lá não é no velório em si, né? Assim, eles fazem o velório, o enterro, e depois tem a recepção. Eu Entendi. era na festa, né? Festa. Festa. E aí eu servia comida na festa. Depois ali, pós-mortem. Velórios, parando pra pensar, é um ritual muito louco, né? Ai, cara, você sabe Por que exatamente o velório? Alguém me comentou uma vez, falou, cara, aquilo ali é uma preparação pra você, porque você não precisava, teoricamente, do velório. Morreu, enterra, crema, faz o que quiser. Você sabe que você pode escolher não ter velório, né? Eu imagino que sim. Pode escolher. Imagino que sim. Não necessariamente precisa. Mas eu acho que ele existia há alguns anos, né? Hoje não precisaria mais. Da catalepsia? Para ter certeza que a pessoa Morreu, né? Tava morta. Para ver se não levantava ali. Você imagina. Tem um caso que meu pai conta lá na terra dele, no Ceará, que se velava em casa na mesa, né? Então tá lá o corpo, daqui a pouco era isso. Gente. A pessoa levantou e falou, tipo... cadê fulana, sabe? Aí, pá, 4 desmaiados. Nossa, imagina. Nossa. E sabe que faz pouco tempo eu fui num velório aqui em São Paulo de uma pessoa, cara, sendo velada em casa. Eu não sabia que isso existia mais. Não. É engraçado. Me lembra muito coisa antiga do interior. Então, né? E foi aqui, e assim, é engraçado, né? Porque eu escrevo coisas muito pesadas, mas eu não lido bem com isso, assim. Talvez seja por isso que eu escreva, né? Eu não aceito muito a morte, não. A morte é uma coisa bizarra, né? Se você parar pra pensar que a gente já nasce condenado, né? E a única certeza que a gente tem na vida, isso é uma frase clichê, mas é a morte. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos saindo aqui no trânsito, né? O que pode vir a acontecer. Mas a morte é certa, né? E é muito estranho, né? Por que o ser humano morre? Eu acho que, sei lá, Deus aí tem os seus, né? Tem os seus. Mas é literalmente assim, muito bizarro, né? Eu acho muito esquisito. Eu acho que é uma coisa narcisista não querer morrer, né?
querer continuar do jeito que a gente se conhece e se sabe, né? E no final das contas, se a gente for pensar pelo lado de quem não tem religião, por exemplo, antes da gente nascer não tinha nada, depois pode não ter nada, né? Ou depois, enfim, pode ter alguma coisa. Não mas, pode assim, ser que não tenha nada. Não pode ser só isso aqui. Então, mas é algo... É algo que a gente tem que ressignificar, eu acho. Acho que serve talvez para a gente ressignificar a nossa existência a todo momento, né? Assim, entender se a gente fez o que a gente queria, se a gente foi capaz de deixar para o mundo aquilo que a gente esperava, minimamente, né? O que a gente espera, porque eu acho muito difícil deixar tudo o que a gente quer. Mas eu acho que serve mais como uma maneira da gente ver o que a gente quer ser, sabe? Servir meio como uma pulsão de vida, vamos dizer assim, sei lá. Totalmente. Pra gente... Totalmente. Muito louco. E agora acho que também tem uma questão geográfica, populacional. Porque imagina se as pessoas não morressem. Não ia ter espaço, né? Não podemos ter vampiros. Não, e não ia ter espaço. O mundo já é superpopulado, né? Então. Né? Imagina... Então. E nasce mais do que morre, né? E continua nascendo, né? Hoje... Não para, né? Pouco menos, acho. Né? Porque se eu for ver... Na minha bolha, pelo menos. Né? Na minha bolha, várias das mulheres com quem eu convivo... Não querem ter filho. Não querem ter filho. Eu inclusa nisso, né? E você vê, por exemplo, países da Europa, muitos lugares não aceitam criança, né? Prédios, né? E então as pessoas estão cada vez menos... Às vezes aceita animal, não aceita criança. Que louco, né? Mas não tenho nada contra criança não, viu, gente? Não, mas não. Mas olha, eu vou te falar. É um perrengue, viu? É um trabalho, né? É um trabalho e muda a vida da pessoa, assim, Imagino. Tipo assim, nasceu, sua vida já mudou ali. Né? E o que você acha que foi a coisa mais transformadora de ter filho pra você? Eu acho que a gente passa a ver o mundo, né? De uma forma diferente, porque é um grau de preocupação grande que a gente tem e todos os perrengues que tem. Você sempre fala assim, olha, torce para o seu filho nascer com saúde e bom aluno, porque escola é um saco, assim, sabe? Ainda mais esse sistema que a gente tem de escola, com essas matérias insuportáveis, né? Podia ter mudado já. Né? Eu acho, falei isso aqui em um dos episódios aqui, pessoal. Você estava indo muito bem até falar do problema de educacional, né? Mas eu acho eu acho totalmente equivocado, né? Mas, enfim, também cada um. Mas você passa a ver realmente, assim, né? São serezinhos que chegam e que vão mudar sua rotina de cabeça para baixo. Sabe? Né? E não tem como não, né? Não tem como não. Se você é um pai e mãe presente, né? Claro, lógico. Né? Porque tem gente aí que não tá nem aí, que larga, né? Não consigo imaginar como as pessoas fazem uma coisa dessa. E essa é uma das grandes críticas do livro, até, né? O abandono parental. Sim. Né? Sim, isso aí é uma coisa traumática. Total. Por mais que a pessoa diga que lide bem com isso, o abandono é punk, né? E é muito rápido também. Então você vê aquela criancinha, daqui a pouco, é um adulto. Né? É muito louco, cara. Muito louco. Mas no custo-benefício é muito bom. Mas eu entendo perfeitamente sua posição de não querer, porque é uma guinada de 360 assim, na sua vida. Mas sabe que como mulher isso é uma questão, né? Sim. É uma pressão grande, né? Mais dos outros eu nunca desejei, assim, eu nunca tive a vontade. E aí eu acho que tem muita mulher que às vezes acaba tendo filho porque, né? Acha que tem que ter, ou eu mesma em médicos, assim, sei lá, você vai em ginecologista ou qualquer coisa, o próprio médico diz, não, mas você vai conhecer uma pessoa um dia e você vai querer, como se a minha vontade dependesse sempre da vontade do outro, né? Sim, sim. Então... É uma pressão, isso é uma coisa muito cultural.
Aí entra religião também, entra, né? Entra um monte de coisa, né? Mas, enfim, eu acho que é bom a gente estar em uma época que a gente possa pensar, considerar se quer ou não. Várias coisas, né? livre-arbítrio, eu acho que, né? De cada um. É. Você é formado em psicanálise? Sou formada em psicanálise e hoje em dia eu faço mestrado em psicologia criminal. É isso que eu ia perguntar. Psicanálise forense chama mais ou menos por aí? Não, porque a psicanálise ainda não é usada para esse lado, né? Para o lado forense. Mas a gente ainda chama de psicologia forense, porque, bom, a minha especialização é em psicologia forense, né? Dentro do mestrado. Só que no Brasil isso não é muito usado, né, ainda. Então, o meu mestrado ele é na Espanha, porque aqui no Brasil não se usa muito, né? Eu até estava conversando com um perito há um tempo atrás, um amigo meu, e ele falou assim que na verdade as coisas são mais práticas aqui, não se pensa muito sobre a mente do criminoso e o que tornou aquela pessoa alguém que fez aquilo, sabe? Precisamos de mais serial killers aqui no Brasil, gente, para poder expandir o mercado, né? Não! Porque tô brincando. Expandir o mercado. Pelo Não, amor a de grande Deus. questão é ninguém sabe se não tem. Ninguém sabe se já não tem o suficiente, que eles talvez não tenham sido achados. É verdade, é Né? verdade. Agora, eu acho que se eu não fosse artista, muito provavelmente eu teria entrado pro ramo da psicanálise. Mesmo? É o que eu acho muito fascinante. É. Eu acho assim, a mente humana realmente é muito complexa. Porque não tem fim, né, nisso? Não tem, é infindável. É uma Não tem. coisa. E muitos estilos, né? Tem muitos estilos. Muitos estilos de loucura, né? Não é verdade? Minha Mas- mãe que falava, você falava, pô, fulano é muito louco, né? Falou, é outra enfermaria, né? Mas né? São muitas modalidades de neurose, de psicopatia, né? E eu gosto da psicanálise porque ela divide de um jeito talvez mais... Não sei, acho que faz mais sentido pra mim, né? Aham. Que é neurose, psicose e perversão. Então, assim, e dentro da psicanálise, as pessoas estariam nesses três, né? E aí, claro, você tem as diversas nuances que só seriam interpretáveis a partir da análise, a partir do momento que você senta com alguém e conversa em um setting analítico, Sim. né? Agora, diante da minha mente doentia, eu tenho um fascínio por serial killers, né? Sempre tive. E realmente é um tema muito fascinante. E eu ia te perguntar aqui, qual é o seu serial killer preferido? Você é fã de quem nessa... Ai, gente, eu sempre falo não. Não sou fã de ninguém. Não, é lógico que não, mas... Não, eu sei. Mas eu tenho que falar isso porque como psicanalista, né, gente, vai que um paciente meu me vê aqui falando que eu sou fã. Bom, se você é psicanalista criminal, que paciente é esse? Que você... Mas sabe que eu atendo neuróticos também, né? Que dentro da psicanálise seriam os mais usuais, assim, né? Pessoas que não são nenhum grande perigo. Todo mundo né? Na verdade, né? Todo mundo tem sua dose, né? De neura. A gente não sabe até onde vai. Ninguém, a gente não sabe da gente. Sim, né? sim. Total. Mas eu também tenho esse fascínio por serial killers, não vou ser hipócrita, que o Niso sabe muito bem. Não, e não somos só nós dois, não. Muita gente tem. Muita gente. Muita gente. E inclusive tem esses malucões, o Ted Bundy, esses mais classicões. Os caras recebiam cartas de amor. De fãs, assim. Imagina isso. Isso é muito louco, né? Você imagina isso? Isso é muito louco. Tem alguns que me impactaram demais. Então tem o Chikatilo, que é um serial killer russo, que ele matava crianças. É um né? careca? Um careca. Tá no livro da Ilana Kazoy, ele? Tá. Sim, sim. A história dele, assim, é muito difícil, porque na guerra ele já tinha que
eles já tinham ali onde ele vivia, ele tinha que consumir outras pessoas, eles tinham que comer outras pessoas para conseguir sobreviver. Canibalismo, né? Isso era comum, né? Assim. Então, assim, e ele viu a mãe dele passar por vários abusos, né, durante a guerra, e ele tinha... Vários deles têm esses problemas sexuais, esse histórico, né? de infância com abuso. Então, assim, é muito triste ver a história dele. Sim. Né? E depois o que levou ele a, né? Exato. E aí, bom, tem vários, né? Eu recentemente li o livro do pai do Jeffrey Dahmer, que o pai do Jeffrey Dahmer escreveu. A série é boa, né? A série é boa, eu adorei, principalmente porque ele é mostrado como se ele fosse um boneco. Eu acho que foi a série que melhor conseguiu mostrar... Ele é meio que um autômato, né? Ele é meio, né? Ele é meio... Total. Né? Você vê que ele é um cara... Você vê que não tem... É como se fosse um boneco. Sim. É um ser humano, mas é um boneco. Ele não tem a ligação afetiva. Porque esses caras, eles são totalmente sociopatas, né? Totalmente. Eles não têm culpa, não tem culpa. Não tem felicidade, não tem tristeza, não tem inveja, eles são... Eles não têm empatia, eles não têm ansiedade e eles não têm medo. Eles não têm. Imagina, é o super-herói da desgraça, né? Sim, e muitos são pegos pela sua prepotência de achar que ele está acima Tá acima de tudo, né? Imagina. Tá acima de tudo e de todos. Agora, você vê que não são loucos, assim... Tem uma psicopatia forte para você chegar a um ponto desse, mas eles sabem muito bem o que estão fazendo, né? Tanto que eles escondem, né? Eles fazem manobras para a polícia não pegar. É que tem, né? tem a maioria, pelo menos. Tem dois tipos, né? Assim, tem o organizado e o desorganizado. Geralmente, o organizado ele vai ser perverso. Porque ele pensa melhor naquilo que ele quer fazer, ele planeja melhor. Agora, o psicótico, geralmente, ele não tem muita organização porque ele vive dentro do próprio delírio. Então, tem, por exemplo, o Vampiro de Sacramento, o Richard Trenton Chase, que ele achava que era hora de matar quando o sabonete estava molhado embaixo. Sabe? Tipo, quando você vai lavar sua mão, Sim. deixa o sabonete ali e ele tá molhado embaixo. Se ele estava molhado embaixo, era hora de sair para matar, porque era o jeito que os ETs se comunicavam com ele. Então, ele saiu, assim, fazendo coisas brutais, terríveis. Mas ele não se preocupou em tomar cuidado com a cena, em Sim. se esconder, nem porque nada ele tava disso. num delírio... É o delírio dele. Aham. Então, assim, você vê que não existe um contato com a realidade. É um contato muito distante com o que é real pra gente, né? Agora, o perverso é o sedutor, é o que convence, é o que pode se achar ou, de fato, ser mais inteligente, né? O Ed Kemper, por exemplo, ele teve que se entregar para a polícia, porque a polícia estava muito longe de chegar nele. Ele tem um QI, sei lá, de quanto, sabe? O cara é muito inteligente. Então, assim, tem tipos e tipos, né? Dessa crueldade exposta. Sim. Você sabe que eu, uma vez, comprei uma camisa do Gacy, né? O palhaço assassino. Sim. E era uma camisa onde tinha um desenho dele, né? Escrito Gacy, assim, com sangue e tal, né? E a minha mulher uma vez perguntou, sabe dessa camisa aí? Quem é esse cara? Eu falei, esse cara é o John Wayne Gacy, que é um serial killer. Ele falou, como? Você tem uma camisa, você sai na rua com uma camisa de um serial killer? Eu falei, sai, qual é o problema? Ela foi lá, pesquisou, falou, cara, esse cara é um monstro. Esse cara... Como é que você faz um negócio desse? Você vai, tira foto e posta com a camisa. Você é uma vítima, tem parente de vítima desse cara. Agora você precisa me explicar por que você comprou essa camiseta. Porque eu sempre quis ter uma camisa de um serial killer. É mesmo? Mas falei, não dá pra sair com um Ted Bundy aqui, né?
Então vamos para uma coisa... Ah, Joe Gacy, tudo bem. Não, mas uma coisa mais artística, assim, uma coisa Sim, mais que era sim. uma foto de um desenho de um palhaço e tal, E né? tem gente que não sabe, né? Pode ser. Mas ele exatamente. Ele lembra esse palhaço do Terrifier. Eu até acho que o palhaço do Terrifier foi inspirado nele. Cara, esse cara é muito macabro. A história dele, É. cara, surreal, né, cara? E ele. E tem essa coisa, né, dele prender as pessoas. E. Nossa, é assustador, né, cara? Muito. Eu acho Você que vê onde a mente humana vai, eu fui estudar, eu acho, exatamente para tentar entender. Eu via, né, essas coisas e tal, assim, eu via... o primeiro contato que eu tive com isso foi, primeiro, chegou uma revista em casa quando a Daniela Pérez faleceu. E Você era devia ser menina, né? Menina. E aí chegou, era normal aquilo, né? Chegou uma revista em casa, uma revista Veja, na época, que mostrava ela morta. E aí aquilo na minha cabeça, assim, pera, era a moça que tava na TV. Essa história foi sinistra mesmo, essa história foi... Horrível, horrível. Nossa Senhora. E aquilo me chocou demais. Ok, guardei. Anos depois, eu fui abrir eu tava vendo livros numa livraria, fui abrir o Serial Killers, né, da Ilana Casoy, abri na página das vítimas do Chico Picadinho. Esse nome é muito bom. Eu olhei aquilo, falei... Porque esse aí é o Brasil, que tem dois, né? Tem o primeiro Serial Killers perversos ou loucos. Tem Louco ou Cruel e tem o Made in Brasil. Tem o Made in Brasil, né? É. Esse eu não li. E, Nise, eu abri aquilo, falei... É isso que eu quero fazer. Não, eu pensei... eu tenho que entender. Como é que alguém... é isso que eu quero fazer da minha vida. Não. Pelo menos você não virou serial killer, né? Se fosse torto, né? Teria ido por esse lado. Mas eu achava aquilo tão horrível que eu pensava, cara, eu preciso tentar entender como é que alguém chega nesse ponto. Como é que alguém se acha no direito de fazer isso com alguém? E como é que alguém não tem esse breque? É verdade, que aí vai num... Falar, dizem que vicia, né? Dizem que meio que vicia, né? Porque deve ser uma descarga de adrenalina. Absurda, né? Deve ser uma... Nossa Senhora. Deve ser um negócio inacreditável, assim. Mas a frieza que você precisa ter para conseguir... Tem que ter. Você tem que ter muita coragem, né? Também, né? Pra chegar a esse ponto, né? Você acha que é por isso que você chegou a usar a camiseta? Por causa da coragem que tem também? Eu gosto de coisas... Eu gosto de chocar, né? Entendi. E não deixa de ser uma forma né? De protesto até. Entendeu? E eu gosto de chocar, né? Algumas pessoas, provavelmente, eu não usei tantas vezes, mas algumas pessoas provavelmente olharam e falaram, esse cara, nossa, que porra é essa? Esse cara tá com a camisa de um assassino cruel, né, cara? Uhum. Mas olha só, eu joguei fora, nem de pano de chão eu usei, tá? Bom deixar claro. Não. Bom deixar claro. Não, é que eu também acho bom deixar claro que, assim, não é porque a gente estuda isso ou quer saber mais sobre isso que a gente aprova ou acha que foi certo o que aconteceu. Não sei se ele ganhava direitos sobre essa camisa, que de uma certa forma eu estaria corroborando para né, pro cara de alguma forma se dar bem, né? Talvez vá para a família. A família não tem nada a ver com o que ele fez. Agora, já que você tocou nesse assunto, no caso do Dahmer, por exemplo, o pai ali teve uma certa... Porque, pô, você chegar para um filho e ficar pegando bicho morto na rua para dissecar, não é uma coisa muito normal, né? Não é. E o livro inteiro, inclusive, esse livro está à venda pela Dark Side também. Tradução de uma grande amiga minha, Verena Cavalcante. Ele começa, inclusive, no livro, falando dele. Ele fala muito dele. E ele tenta, o livro inteiro, buscar similaridades entre ele e o filho. E é doido, porque ele começa tentando se conectar em um bom lado do Dahmer, algo que ele acha bonito, algo que ele acha que
do Dahmer criança, né, ali ainda. E depois ele tenta se conectar com as coisas terríveis que o filho fez. Então, porque o filho estava tendo um destaque na mídia, apesar de ter sido por algo horroroso, ele ainda tenta se conectar. Ter um holofote ali, ver algo de parecido, que podia dizer que ele também seria alguém importante. E assim, é assustador. É porque também imagina a cabeça de um pai desse. Por mais que o cara tivesse uns desvios aí, como eu falei, não é normal um cara ficar pegando o bicho e abrindo o bicho, tirando víscera de bicho com uma criança, né? Que era o que ele fazia. Mas imagina a cabeça de um pai desse, ver que o filho chegou àquele ponto que ele chegou, que aí o filho foi muito além do que pegar bicho na rua e abrir, né? E eu acho... tem uma coisa muito bonita que ele fala, que eu não sei, né? Porque eu não sou mãe, mas eu achei... Me tocou, assim, quando eu li. Que a gente sempre acha que um filho está perto da salvação. Então, por mais que o Dahmer tenha feito tudo o que ele fez, ele achava que era só ele ter insistido um pouco mais. Que ele podia ter salvado o filho, que o filho podia... não ter se tornado aquela pessoa que fez tudo aquilo, né? Então, isso talvez tenha sido a frase mais sensível do livro. Porque para um pai é questionante mesmo. O que houve, né? O que houve? Onde eu errei para deixar meu filho chegar nesse ponto que chegou, que é uma coisa hedionda, monstruosa, né? E foi um dos que... Tudo bem, tem muita história chocante por aí, né? Muitos serial killers chocantes por aí. Maioria, né? Mas o Dahmer tinha essa coisa de querer uma conexão afetiva. Que é uma coisa que esses caras não buscam. Então, eles querem a conexão sexual, né? Mas ele tinha medo das pessoas irem embora. E ficava com o corpo lá, dormia abraçadinho, né? Dormia de conchinha com cadáver. Porra. Então é uma dualidade. E o Dahmer jurou, né, de pé junto, que um dos primeiros que ele matou num hotel, ele não lembra. Ele teve um apagão, assim, que ele lembra de estar bebendo com o cara no hotel. E aí, no dia seguinte, ele acordou e o cara estava destruído do lado dele. E ele se assustou, e ele não sabia o que ele tinha feito. Não sei o quanto eu acredito nisso, mas isso é algo que está em vários depoimentos, tanto do Dahmer, quanto do pai, quanto em materiais da própria polícia. Então, assim, sempre foi esse o relato, é um relato consistente. Sim. Então, o quanto ele realmente era ele no momento que ele estava fazendo aquilo. O quanto não tinha uma dissociação, né? Vai entender o que né? O que passa, né? Agora, engraçado, vendo pro lado mórbido que a gente tem, por exemplo, a Aileen Wuornos, né? Sim. Ela acha um serial killer meio sem graça, que ela só atirava, né? Assim. Ela só atirava. Eu acho que ela tinha tanta raiva dos homens que ela não queria nem encostar, ela só queria atirar, acabar com eles, né? Bonitinha ela, gata, né? Assim, pessoa super, né? Você olha e fala, uau! E pensar que se prostituía e tinha gente que pagava pra transar com ela. Eu já tô indo pra um viés machista, assim, mas... Nossa, ela sofreu demais, imagina, né? Todos esses caras, você parando pra pensar, eu acho que tem um caso ou outro de caras que chegaram nesse extremo de perversidade, de matar em série, que tiveram uma vida legal, assim, né? Que tiveram uma infância boa. E aí a gente chega na seguinte questão. Não é necessariamente o que a pessoa vive, é como ela entende o que ela vive. Se a criança entende que ela não teve conexão, se ela não consegue uma conexão de afeto... porque isso é muito falta de empatia, né? O ser humano chegar no... Você não consegue construir empatia. Como é que você vai construir empatia se a pessoa não te vê? E se você não vê a pessoa? Então não existe a construção, ela não aprende o que é empatia. Né? Porque a empatia, num primeiro momento,
ela não existe. Um bebê que é tudo pra ele. Ele não tem ideia, eu acho que há 2, 3 anos, né? Que ele começa a entender que existe um mundo em volta Exato, dele exato. que não vive em função dele. É. Né? Isso é natural, isso é instintivo do ser humano. Tanto é que no primeiro momento da psicanálise a gente chama o bebê de Sua Majestade o bebê. Sim. Porque é tudo pra ele. Ele não tem noção, ele não tem. Não tem. O mundo serve, né? E tem gente que cresce e continua isso. assim, né? Tem gente que cresce e continua assim. Agora, se você não tem uma noção, né, do que... Se você não tem a construção da empatia, do afeto, se você entende que você é deixado de lado, que você não é visto, esquece. Não tem como isso ser construído, mesmo numa família extremamente amorosa. Agora, a questão é, por que que a pessoa, às vezes, até numa família amorosa, entende que não está sendo vista? É realmente, como você falou, é a percepção que ele tem. É. Né? Porque ele está recebendo carinho, está recebendo atenção, né? Mas aquilo não chega até ele. É. E aí tem o outro lado. O Ted Bundy, por exemplo, ele sempre falou que a família dele foi super normal. Que ele teve essa construção super, super boa na infância e tudo mais. Que ele nunca teve um problema. Aí você vai descobrir que os abusos ali eram frequentes. Não era bem assim o que ele dizia, né? Não. Então ele negava muita coisa do que tinha acontecido. E ele descobriu mais tarde que quem ele achava que era o pai dele era o avô. Isso aí não tem como mexer com a pessoa. Em geral, tem milhões de casos assim. As pessoas não saem matando. Né? Então, mas aí pegou um gatilho ali nele que um desvio ali de sei lá o quê, que levou ele a fazer o que fez, né? É que na construção de uma personalidade de um serial killer, muita coisa tem que dar errado, né? Então, assim, é como se em algum momento, assim, no momento de construção psíquica, nada segurasse. Então, assim, tem o meio, às vezes o meio, a pessoa não consegue se conectar com o meio, às vezes a família, a pessoa não consegue se conectar com a família. Aí tem questão até climática que entra nisso. Tem o que a criança come, tem a educação. Então, assim, muita coisa tem que se constituir de uma forma torta para que a pessoa chegue nesse ponto, né? Entendi. Ou uma pessoa que sempre viveu a violência, né? Como tem o Pedrinho Matador, por exemplo, a família dele era de pessoas que matavam. O pai matou a mãe. Aí entra genética e exemplos, né? Então, que ele pais, nunca esteve em um ambiente onde não se matasse. Que não fosse violento. A tendência é dar merda, né? Resolver problema com violência. Não só violência, mas matando. Sim. Né? Então, assim, muita coisa pode acontecer para que... E o Bundy, ele era um cara extremamente brilhante, né? Inteligente, né? Ele era um pouco menos do que ele se achava. Do que ele se achava e do que foi dito. Porque eu acho que existiu uma glamorização da figura dele. Ah, lógico. Isso aí a mídia, o cinema, né? Faz muito isso, né? E ele fugiu de várias vezes que ele foi preso, ele fugiu, mas ele foi pego. Foi. Não, ele tinha uma frustração grande, né? Que ele queria ser um grande advogado, né? E ele não conseguiu, né? Ele quis se representar também. Isso aí deu ruim. Foi um grande vacilo dele, né? Deu ruim. Foi um grande vacilo. Ele tinha um ego, assim, era uma coisa astronômica, né? Imagina, em nenhum momento ele duvidou dele mesmo, né? Sim. Em nenhum momento. Talvez devesse. Né? Deu no que deu, né? Mas tem essa coisa do perverso, assim, o perverso mesmo, de não se colocar em dúvida, né? Mesmo que seja terrível o que ele esteja fazendo, tá dando certo para ele, então dane-se se vai causar algum problema para alguém, né? Sim. Agora, a psicanálise nesse campo, porque assim, eu acho que um cara que chega a esse ponto,
ele não tem cura, né? Não vai ser com um papo que você vai, uma sessão de ficar 10 anos, sessão de 50 minutos, você não vai consertar a cabeça de uma pessoa dessa, né? Então, como é que a psicanálise entra nisso? Você fala, pô, mas isso é uma coisa que não tem jeito, cara. Entra mais na coisa de formação de perfil, como aquela série, por exemplo, o Criminal Minds, que eu adoro, né? Que é uma Sim. equipe do FBI e de psiquiatras e de, né, pessoas especialistas em mente humana mesmo, que eles ajudam a polícia a traçar o perfil daquele cara que está aprontando sabe-se lá o quê, né? Você acha que entra mais nesse viés ou você acha realmente que tem condição de você curar uma pessoa dessa? Eu acho que tudo é impossível até a gente descobrir que é possível, né? Então, num primeiro momento, a psicanálise diz sim que alguns traumas não são superados e que a gente não pode curar Eu certas costumo coisas, dizer que psicanálise não cura, né? ela faz manutenção. Mesmo É. até na gente, as pessoas E a gente fala, normais. né? A gente discute muito dentro da psicanálise a cura na análise, porque é dual, né? Às vezes a gente não sabe o que mais tem, o que mais pode surgir na análise, mas a análise é uma descoberta de si mesmo, é uma conversa, é um jeito de você se livrar das expectativas dos seus pais sobre você, né? Então, a psicanálise é mais isso, assim. Agora, a psicologia, ela tenta, muitas vezes, curar, sim, pessoas que sejam... que tenham cometido assassinatos terríveis e que sejam serial killers e tudo mais. Inclusive, existe um método de trabalhar com alguns desses serial killers que está sendo feito nos Estados Unidos, no corredor da morte, que é o terapeuta, o psicólogo, ele se coloca no lugar de pai dessa pessoa e ensina a lei. Então, talvez a psicanálise entre na questão do superego, que é a lei, que é fazer o outro entender que existe uma norma. E mais do que isso, acolher a norma, né? Então, existe uma tentativa e talvez um dia a gente consiga mudar, né? Talvez consiga. Não todos. Há casos e casos, né? Há casos e casos. Sim. Mas, Tem gente que não tem. Tem mas gente que já não... se tentou, sei lá, lobotomia, né? Já se tentaram coisas absurdas para curar coisas que nem eram um problema. Curar. Então, quando a gente está falando de cura, a gente está também falando sobre uma norma social, né? E o que é um problema, o que é aceitável ou não dentro de uma sociedade. Que é o que seria o quê, né? São regras criadas, né, Exato. regras e leis, né, criadas Você vai pelo ser humano. numa tribo, canibalismo Sim, pode ser aceito. Exatamente, normalíssimo lá. Né? Então, né, tudo tem a ver com o contexto também onde se está, né? Mas tem um documentário muito bom, que inclusive está no YouTube, que chama A Ira de um Anjo, que é sobre uma menina, uma criança que passou por vários abusos e ela foi adotada. E ela conta muita coisa do que ela passou, e ela conta isso porque ela está sendo entrevistada por ameaçar os pais adotivos e fazer coisas terríveis com o irmãozinho. E essa menina foi curada. Curada. Ah, tá bem, hoje vive normal, vê. Mostra todo esse processo dela. Uhum. Então, assim, talvez seja muito mais difícil curar alguém mais velho, né? Porque quanto mais velho você tá, mais entranhado. As neuras estão mais sólidas, né? Vamos dizer assim. Né? Agora, será que curou mesmo? Será que você não tem um gatilho ali que possa vir, a pessoa vir a cometer uma atrocidade dessa de novo? É curioso porque a gente sempre vai contestar, né? A gente sempre Porque a vai mente contestar. humana é infindável, assim, é muito complexa, né?
é difícil. Imagina para ela também passar por isso, né? Entender assim que quando souberem quem ela é, sempre vão contestar a sanidade dela. Não, e vai ter problema, né? Vai ter os problemas Tem sociais, que ser uma pessoa problemas muito de trabalho. forte para conseguir, né, lidar com isso, assim. Mas a questão é, até onde se sabe, ela realmente foi curada. E tem gente que é muito pior que ela, né? Hoje em dia. Imagino, né? Então, e que a gente não sabia na infância o que fazia, né? Uhum. Vai saber, né? Vai saber. Então, fica a dúvida aí no ar. Pô, Paulinha, sensacional essa conversa aqui. Adorei, Niso. Adoraria ficar mais tempo contigo aqui, porque é um assunto realmente dá fascinante. pra gente ficar pra sempre. Tem material aí. Agora, olha só, aqui no nosso nisológico, no nosso zoológico humano, eu te pergunto, que animal você se identifica? Se você fosse um animal, que animal você seria? Eu seria um gato. Seria um gato? Eu acho que eu seria gato. também. Imita um gato aí também, o gato da sua... Eu tenho 2 gatos. São completamente diferentes. Eu vou imitar primeiro um, que é o gato. É assim, ó. Tá. Eu chamo ele de gatorro. Porque você chama, ele vem, ele anda atrás de você. Porque o gato, ele tem essa coisa, né? Meio... Sim. Né? Então, é por isso que eu me identifico com o gato. Aham. Porque, às vezes, ele quer atenção, aí quando ele tem, ele fala, não quero, sai daqui. Eu sou meio assim, sabe? E ela, a minha gata, ela é assim, ó. Então, blasé. Totalmente blasé, ela se acha. Ela se acha, não é nada, é uma gata que se a gente não der ração, ela morre. E ela fica assim. E que ainda tem que limpar caixinhas de areia. De areia dela. Maravilhoso. Ô, querida, obrigado demais, viu? Muito obrigada. Deixa suas redes, seu serviço aqui, claro. Pro pessoal. Bom, eu tô sempre no Instagram, @paula_feb, com 2 Bs. E eu fico mais no Instagram, né? Como eu disse, assim. Vocês podem encontrar meus livros nas maiores livrarias. O último lançamento, o lançamento mais recente, é o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, que tá à venda na Amazon, tá à venda no site da Darkside e em todas as maiores livrarias também. Tudo que é novidade, eu posto lá no Instagram. Obrigado. Muito obrigada. Adorei. E obrigado você também por ter estado aqui com a gente. Fica sempre de olho aqui. Deixe seu comentário, isso é muito importante para saber que caminho a gente segue aqui. E ficamos aqui com mais um Nisológico. Você sabe que aqui a gente cria o bicho solto. Até a próxima. Tchau.